Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que voltamos à nossa atividade da exposição pública na nossa casa. Estamos muito felizes por todos os que aqui estão, por aqueles que nos ouvem pela internet e que nos prestigiam nesse instante com as suas vibrações de paz. Na prece inicial de Vitor, agora, uma frase nos tocou profundamente, porque de alguma forma ela resume o nosso sentimento em relação a esse tema. É o de que nós precisamos silenciar o nosso ouvido dos barulhos externos, não no sentido desse barulho que nós estamos ouvindo das crianças começando a evangelização, mas sempre daqueles apelos que nos chamam para o exterior, impedindo que nós possamos fazer a mais importante escuta das nossas vidas, que é a escuta que vem lá do fundo da nossa alma. Como disse o texto de Emmanuel na abertura, nós somos filhos de Deus. Ou usando as palavras de Joana de Ângeles, parafraseando aqui Emmanuel, nós temos o DNA divino. Ou como dizem o Livro dos Espíritos, na questão 621, onde estão inscritas ou escritas conforme a tradução, mas preferencialmente inscritas as leis de Deus, elas estão inscritas na nossa consciência. Assim sendo, se nós ouvirmos a nossa alma, nós ouviremos a voz de Deus, nós ouviremos e identificaremos as suas leis e com certeza nós tomaremos decisões mais acertadas às nossas vidas. Para a noite de hoje, nós separamos essa sentença de Jesus, vai, não voltes mais a pecar, que nós encontramos em muitas passagens do Novo Testamento, notadamente aquelas que estão relacionadas aos episódios da cura, e fomos buscar a segunda parte do livro A Gênese, em que Allan Kardec trata dos milagres. E este livro, que completa este ano 150 anos, tem sido a obra espírita da nossa releitura neste ano e tem sido, como sempre, uma alegria, uma surpresa, difíceis de traduzir em palavras, que é nos encontrarmos com o raciocínio kardeciano. Então vamos buscar o que Kardec nos diz sobre os milagres. E buscamos essa segunda parte de A Gênese, muito especialmente, por um detalhe que, na experiência cotidiana, um detalhe muito prosaico, mas que se repete com muita frequência, não obstante o alto nível de escolarização que alcançamos comparativamente a 100 anos atrás, não obstante a força com que as informações de todos os tipos, sobretudo informações científicas, circulam na mídia, mas nós encontramos ainda na nossa sociedade, no grupo em que vivemos, uma ânsia muito grande por milagres. E não raro, nessas situações que envolvem consultório médico, experiências hospitalares, acompanhar parentes que ficam doentes, enfermos durante muito tempo, isso se repete. E mais especificamente, isso me chamou muito a atenção quando no último mês de abril, março e abril, a minha avó enfermou gravemente e desencarnou no mês de abril, e nos 15 dias em que ela esteve na UTI, nós fomos sequenciadamente esses dias, nós acabamos conhecendo ali várias pessoas que estavam parentes das pessoas que estavam na UTI, e havia quase que uma expressão comum para aqueles parentes que estavam internados. Não, ele vai ficar bom, né? Deus vai fazer um milagre, Jesus vai curar o seu pai, a sua mãe, o seu filho. E no meu caso, né, com as pessoas com quem eu conheci, diziam, não, sua avó vai ficar curada. Uma situação àquela altura que nós sabíamos racionalmente que era praticamente irreversível a cura do corpo físico, em função da idade, da debilitação e tudo mais. Mas essa sentença ali daquele mês de abril, ela ficou na nossa mente reverberando ao longo desses meses, e nessa releitura da Gênese, na segunda parte, nos deparamos
com a análise de Kardec sobre os milagres e como não nos encantar com a análise do codificador. E aí a outra coisa, digamos assim, mais prosaica nesses últimos dias é que aquilo que se torna conhecido de todos pela força que a mídia tem. É muito interessante isso, porque há notícias, há determinados vídeos, determinadas situações que aparecem na mídia e que não necessariamente nós vimos, mas nós acabamos sabendo pela força que se tem de comunicar, de compartilhar, de dizer, enfim, de se referir. E recentemente eu estive em João Pessoa e conversando com uma amiga espírita que lidera um grupo de mulheres que faz um trabalho de muita coragem, um trabalho pelo qual eu tenho muita admiração, e todo ano eu digo que no ano seguinte eu vou me incorporar ao grupo numa das visitas, e nunca consegui fazer isso, e esse ano eu reconheci que eu não consegui fazer porque eu tenho medo, simplesmente por isso. Mas a experiência é uma experiência bastante significativa, porque esse grupo de mulheres espíritas faz uma visita anual ao presídio feminino do Roger. E a minha amiga que coordena esse trabalho, Eliane, ela sempre me conta de como essa visita tem se caracterizado como um trabalho importante, uma introdução a um trabalho de evangelização espírita. E ela me narrava há uns 15 dias atrás que a experiência do último ano tornou-se mais significativa porque o grupo comprou uma caixa de som, um sistema de som ambulante, e vai passando nos corredores da penitenciária e vai apresentando algumas músicas, tocando algumas músicas. E aí a minha amiga disse assim: Denise, você não acredita a força que certas músicas têm. E aí a minha curiosidade, né, que músicas? Ela citou algumas, e disse, entre elas, aquela de Regis Danese, cantada por várias pessoas, Faze um Milagre em Mim. E era certamente uma música que eu conhecia, e por essa coisa do milagre eu fui analisar a música, e qual não é a surpresa, porque nós encontramos ali na letra da canção, para usar uma expressão muito comum de quem estuda literatura, Elizabeth também compartilha isso, que é o eu lírico da canção, ou seja, qual é o ponto enunciativo, o ponto de vista que aparece naquele que seria talvez o personagem da canção, não necessariamente o autor, nem de modo algum o cantor. E aí, revisando isso, né, eu fui me deparando com a noção de milagre que está no senso comum, representada nessa música, que é uma noção de milagre profundamente autoritária. Porque se nós olharmos a música, os verbos são todos no imperativo. É como se aquele que se dirigisse a Jesus, ele desse um conjunto de ordens a Jesus. Entra na minha casa, né, faz um milagre em mim, mexe com as minhas estruturas e por aí vai, enunciando um conjunto de ordens. Então isso já vai nos apresentando uma ideia de como a nossa sociedade, que é uma sociedade marcada pelo conhecimento, ainda mantém uma estrutura, digamos, tão simples do ponto de vista psicológico na relação com o milagre, porque é algo desejado, mas não é algo para o qual nós temos ou tenhamos nos esforçado ou tenhamos mérito para tal. A ponto que lá para as tantas, na letra da canção, não vamos analisar aqui, há um contraste porque o sujeito sai daquela enunciação imperativa, né, faze um milagre em mim, quase que obrigando a vida a fazê-lo, mas na hora que ele tem que se expressar, usa aquilo que o professor de português gosta muito, que é uma locução verbal, que diz assim, eu quero amar. Ora, quem quer amar, não ama, apenas tem o desejo. Então, quando eu fui revisar a letra dessa música, me dei conta exatamente dessa noção que é ainda tão limitada na nossa sociedade, porque nós desejamos esse milagre, mais ou menos como aquelas pessoas lá da UTI, a que eu me referi inicialmente, que a todo custo ali vendo os seus parentes
numa condição em que progressivamente eles pioravam do ponto de vista físico. Não obstante nós saibamos que aquele quadro, do ponto de vista espiritual, para muitos significa libertação, tinham a convicção de que aquelas pessoas sairiam da UTI. E a pergunta era sempre: sairiam como? Em que condição? E aí, contrastando com essa letra de música que tem essa visão bastante autoritária do que seria a presença de Jesus em nossas vidas, quase que obrigando ao milagre, eu fui revisar a letra da composição de Gladstone Lage e Tim, intitulada Vestes do Amor, que é uma releitura daquela passagem da mulher hemorroíça, que é uma passagem belíssima, né, de um Novo Testamento, narrada por Lucas e também por Marcos, se não me falha a memória, de uma mulher que tinha uma perda contínua de sangue, um fluxo de sangue contínuo. E a narrativa diz que era, inclusive, uma mulher com algumas posses, porque ela havia gasto parte da sua fortuna com os médicos para que ela pudesse recuperar a sua saúde. Imaginemos, né, que não faríamos qualquer um de nós, porque nós colocamos todos os nossos esforços na saúde, a ameaça da doença nas nossas famílias é para nós uma fonte certamente de medo, de dificuldade. E imaginemos naquele momento, né, mais de 2000 anos atrás, em que nós tínhamos na Terra uma medicina muito limitada e tínhamos uma condição de muita submissão da mulher na sociedade judaica, com todos os símbolos, né, que colocavam numa condição de subalternidade. Então, além da doença, aquela mulher deveria sofrer também dos preconceitos relacionados à doença. Então, a cura significava uma libertação social também, uma condição de melhor ajuste social. Então, o texto de Lucas diz que aquela mulher havia gasto a sua fortuna com os médicos para que ela se curasse e não havia logrado a sua cura. E sabendo da passagem de Jesus, aquela mulher delibera ir ao encontro de Jesus. Esse é um detalhe muito significativo das várias curas que Jesus fez, porque quando nós relemos, nós vamos identificando que trouxeram o cego atrás de Jesus, trouxeram o paralítico, por exemplo, Jairo, cuja filha havia sido dada como morta, é outro que vai ao encontro de Jesus. E, de modo geral, as pessoas traziam os doentes ao entorno, à presença de Jesus. Mas com a mulher que tinha perda de sangue, dá-se diferente. Ela decide ir ao encontro de Jesus. Isso é muito singular nesse caso e muito emblemático, porque já demonstra um posicionamento diferenciado, que se nós analisássemos, né, com algumas categorias mais recentes da compreensão da vida, nós diríamos que aquela mulher superou a vitimização, porque era não só alguém que desejava a cura, mas alguém que se colocava numa posição de buscá-la, e naquele instante buscava em Jesus aquilo que seria a sua cura. Então já é alguém que sai da sua posição convicto do êxito, diferentemente de outros que precisaram ser levados até Jesus, de outros a quem Jesus foi em sua direção, como é o caso de Lázaro, da filha de Jairo, mas aquela mulher vai ao encontro do Mestre. E mais especificamente, o texto de Lucas vai nos dizer que aquela mulher tocou as vestes de Jesus. Por isso, a música de Gladstone Lage e Tim se chama Vestes de Amor. E ao tocar as vestes do Mestre, aquela mulher ficou curada. Então, essa narrativa, até aí, é uma narrativa que dá muita margem para as mentes infantis, as mentes menos preparadas, menos esclarecidas, acreditarem que os milagres podem derrogar as leis da natureza. E é nesse ponto, exatamente, que entra o Espiritismo. Quando nós acompanhamos com Kardec o seu raciocínio sobre os milagres, ele vai nos apresentar algo simples,
porém bastante profundo, é de que toda e qualquer experiência que se dá na Terra, sejam experiências no campo da matéria, experiências no campo espiritual, ou experiências, como ele diz, que interrelacionam o campo material e espiritual, porque não há como separá-los, diz isso o codificador na Gênese em dada altura, são experiências que estão submetidas às leis divinas. E Deus não necessitaria revogar as suas leis para ser reconhecido por aquilo que fosse sobrenatural, miraculoso ou diferente de tudo mais. Então, só para apreciarmos as palavras do codificador, no 13º capítulo de A Gênese, no item intitulado Deus faz milagres, Kardec diz o seguinte: a questão dos milagres propriamente ditos não é, pois, da alçada do Espiritismo. E aí nós já tomamos uma grande lição. Não cabe ao Espiritismo gastar a energia do movimento espírita para explicar os milagres, e a razão ele vai dar exatamente na sequência, o porquê. Mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, a doutrina emite a seguinte opinião: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Então, esse parágrafo aqui de Kardec, na verdade, metade de um parágrafo, porque aí seguem outras explicações, dão-nos a perspectiva do Espiritismo em relação ao milagre. Portanto, como espíritas, nós nos distanciamos daquela perspectiva que citamos da música inicial, do faze um milagre em mim. A nossa perspectiva é exatamente diferente dessa. E aí, como lá na narrativa da mulher hemorroíça, nós estávamos exatamente naquele ponto em que ela vai ao encontro de Jesus e ela toca as suas vestes. E o singular dessa experiência, a ponto de ser narrada por Lucas no seu evangelho, é que Jesus sente que algo saiu dele. E aí nós poderemos ver essa cena de diferentes ângulos. A narrativa diz que Jesus olha aos seus discípulos e pergunta: quem me tocou? E a resposta de Pedro é: ora, Senhor, como saber quem te tocou? E nós poderíamos aqui colocar diversas entonações, interpretações para essa sentença de Pedro. Pode ser uma mera resposta, mas pode ser também uma pergunta reflexiva a Jesus, mais ou menos nos seguintes termos: Senhor, no meio dessa multidão, nesse empurra-empurra, ou usando uma expressão nordestina, nesse vulco-vulco aqui, como saber quem lhe tocou? Era impossível, quase, para os olhos voltados apenas à matéria, distinguir quem tocaria Jesus. E só para a gente entender isso, basta a gente imaginar o que significa hoje, para algumas pessoas cujas vidas são públicas, estar em lugares públicos. Como saber quem as toca? Quantas selfies essas pessoas tiram numa hora, meia hora de exposição pública? Imaginemos com Jesus, porque tocar Jesus significava e significa pacificar-se. Então, num primeiro momento, a resposta de Pedro é uma resposta, assim, digamos, muito humana, uma resposta que talvez nós mesmos dessemos aqui para uma pergunta desse tipo. Mas como saber? Você não está querendo saber um pouco demais, não? Não tem como. Ou então, esse detalhe não tem importância. Mas para Jesus, tudo tem importância. Sobretudo, talvez, os detalhes. Então, esse detalhe, quem me tocou, tem grande importância porque, entre todos aqueles que tocavam Jesus, apenas alguém lhe tocou no sentido de ter entrado na sua onda mental. E nós vemos essa explicação também no livro A Gênese, quando Kardec trata deste fato especificamente à luz da lei dos fluidos. O que aquela mulher precisava, como qualquer doente precisa, é de fluidos salutares, saudáveis, capazes de atingirem a fonte do problema
e podendo, digamos, sanear, irrigar, abastecer aquela fonte de novos fluidos, fazer com que aquela energia jorre na direção do corpo e possa exatamente canalizar as energias de saúde. Então, se observássemos, se reconstruíssemos a cena, nós poderíamos colocar na cena vários doentes e poderíamos exatamente dar à mulher hemorroíça, conforme confere o texto da narrativa de Lucas, a sua condição diferenciada, porque ela entra na mente de Jesus. Com o Espiritismo se torna muito fácil de entender, mas mais recentemente eu gostei dessa versão quando, discutindo esse caso com os jovens da evangelização, um disse assim: ela pegou o Wi-Fi de Jesus. E é mais ou menos isso, né? Jesus, uma grande antena parabólica, a grande antena, e a pergunta é: quem é que entra na rede de Jesus para fazer o download em tempo real, em banda larguíssima, de fluidos de saúde e paz? Então, fazendo essa tradução para os nossos dias e comparando, foi mais ou menos isso que ocorreu com a mulher hemorroíça. Então, aquilo que parece ser um milagre, um sobrenatural, mais ou menos assim, Jesus escolheu aquela e não escolheu as outras, porque aquela mulher aparece na história porque ela havia gasto o seu dinheiro, porque ela foi à busca de Jesus, porque ela entra nessa sintonia. Jesus é capaz de sentir, como diz o texto do Evangelho, de forma linda, né, num português lindíssimo, uma virtude saiu de mim. Eu gosto muito dessa tradução, uma virtude saiu de mim. Imaginemos o que é Jesus dizer isso, reconhecendo ali, naquele público, alguém que sintoniza consigo. Claro que Jesus sabia que era ela, mas ao anunciar isso, ele faz com que os outros percebam que não bastava estar fisicamente em torno dele, mas era preciso estar na sua sintonia. Ou como disseram os meus evangelizandos, entrar no Wi-Fi de Jesus. Então a questão não é porque era aquela mulher, porque outras mulheres deveriam ter naquele lugar as mesmas problemáticas. Como nós temos as problemáticas que são comuns ao nosso tempo. E como nós observamos que certas pessoas ficam curadas e outras pessoas não ficam curadas. E aí, voltando para aqueles meus colegas de UTI, não perceber esta possibilidade de que não há derrogação das leis divinas leva o sujeito a uma grande decepção na sequência, porque cria-se uma mentalidade de que aquele que está lá com o corpo muito debilitado, nos limites da medicina, vai ficar curado. Vai, noutra vida, porque é preciso, inclusive, que o corpo físico conclua o seu processo na Terra e que permita que o espírito se liberte. Então, quando não se constrói essa hipótese, na sequência, as pessoas têm uma grande decepção. E para os materialistas, acaba virando um argumento para eles. Eu vivi uma experiência também similar há alguns anos, que me deixou muito reflexiva pela forma com que a pessoa gerou uma decepção para uma terceira, numa circunstância hospitalar também. Eu estava com essa terceira pessoa, acompanhando uma que estava internada num hospital, numa oncologia, já situação bastante difícil, já próximo ao desencarne, não precisava ter feito curso de medicina para entender que ali era um processo de finalização, e essa pessoa com quem eu estava referiu-se, né, a um parente daquela que estava muito doente, disse assim: não, meu filho, fique tranquilo, porque Jesus vai curá-la. Aí a pessoa que deveria estar também com muita raiva, com muita mágoa, porque estava praticamente enterrando o seu parente em vida, e tinha uma relação familiar entre eles, disse assim: tia, daquelas histórias do Evangelho, ninguém voltou para dizer nada. Estava com muita raiva, né? E deu essa resposta, porque havia uma intimidade entre eles, e a pessoa ficou muito decepcionada. Eu percebi como ela se decepcionou, porque de fato ela reconhecia
que não havia como curar aquela outra. E ela tinha, nas suas próprias experiências familiares, sepultado vários parentes pela mesma doença que era comum naquele núcleo familiar. Então era exatamente esse raciocínio bastante limitado, né, que não consegue perceber as leis divinas. Aí o Espiritismo nos traz exatamente para entender a lógica. No caso específico, esse da mulher hemorroísta e tantos outros que estão no Evangelho, que estão nas nossas vidas, que nós observamos na literatura espírita, esse, como tantos outros casos, obedecem às leis divinas. Então, no caso específico daquela mulher, primeiro o seu desejo de ficar boa. Como dissemos inicialmente, ela moveu-se na direção de Jesus e não se vitimizou. Num segundo momento, a sua situação de profunda submissão, digamos assim, e reverência a Jesus, porque o que ela desejava não era que Jesus a atendesse exclusivamente, como muita gente quer, que Jesus lhe atenda exclusivamente naquele momento. Para aquela mulher bastava tocar Jesus. Se ele ia perceber, se ele ia se voltar para ela, se ia lhe dizer alguma coisa, não era esse o objetivo. Ela sabia, estava convencida de que, indo ao encontro de Jesus e tocando-o, ela estaria ali curada. E aí nós vamos precisar ampliar o nosso raciocínio, evidentemente, para não imaginar que todas as curas só ocorrerão se nós tocarmos Jesus, porque há entre nós e o Mestre uma distância muito grande. E não será preciso que Jesus volte, né, como muita gente acredita, em corpo, para ser novamente crucificado, para que a gente toque as suas vestes. Talvez o raciocínio dos meninos da evangelização nos acuda muito mais. A pergunta é se nós estamos buscando a senha para entrar na sintonia de Jesus, ou seja, como dizem eles, para entrar no Wi-Fi do Mestre. Então aquela mulher desejava aproximar-se de Jesus e aproximou-se de uma tal forma que tocou as suas vestes. Isso é profundamente emocionante. Essa é uma parte que eu tenho muita dificuldade de narrar pela emoção da cena. O que é tocar as vestes de Jesus. E mais especificamente, na sequência, está tão sintonizado com o Mestre que é capaz de receber, conforme o Espiritismo elucida, o jato de fluidos de Jesus. E em recebendo esse jato de fluidos de Jesus, já está liberado daquilo que era a provação. Porque se aquela mulher, assim como qualquer um de nós, enfrentando dificuldades dessas todas que nós imaginamos que só um milagre, e nós não estivermos liberados da nossa cota de enfrentamento, aqueles fluidos nos apoiarão. Certamente aqueles fluidos irão sanear grande parte das nossas dores. Muitas vezes, feridas físicas, feridas emocionais, processos praticamente irreversíveis, irão sanear, mas não nos irão ainda libertar, porque não há derrogação das leis divinas, conforme a citação de Kardec. E porque todos nós somos sumamente importantes na macroecologia divina, mas todos nós juntos e todos ao mesmo tempo. Não é para um no momento, nem é para outro no outro momento. Mas é para cada um de nós no momento em que nós nos alinhamos a essas leis e nos tornamos quites com elas. É mais ou menos aquela imagem do filho pródigo, porque quando ele decide voltar para casa, tudo conspira a seu favor, exatamente porque ele se alinha de novo às leis da vida, às leis divinas, ao seu projeto reencarnatório, ao seu projeto existencial. Então, a mulher que aparece no texto de Lucas, e certamente deve ter sido uma cura que entusiasmou muito Lucas a narrar, e também Marcos faz uma pequena narrativa desse caso,
Aquela mulher entrou na sintonia de Jesus, mas ela já estava liberada daquilo que era a sua dificuldade, daquilo que era a sua provação, ou seja, ela já havia feito o enfrentamento. Tanto é que o texto vai dizer que ela ficou curada. Se nós pegássemos só essa narrativa e só essa explicação, nós entenderíamos grande parte dos milagres protagonizados por Jesus. Porque entenderíamos, digamos, por espelhamento, aqueles que não ficaram curados. Dos 10 leprosos, um volta para agradecer. Vejamos essa posição, que é uma postura de gratidão, de reverência, de profundo reconhecimento. Os outros ficaram tão absortos com a cura, e quem não ficaria? Porque eles não só estavam doentes, mas eles estavam expulsos da sociedade. Tanto se diz no texto que eles viviam fora dos muros da cidade. Como as cidades àquela altura eram cidades cercadas, eram cidades muradas, então havia uma delimitação física. Quem estava dentro das ordens estava dentro da cidade. Quem extrapolava as ordens estava fora dos muros da cidade. E aquelas doenças que não se podiam curar, que não se reconhecia, que não havia medicina, eram, como sempre foram na história da humanidade, inicialmente foco de muito estigma, de muito preconceito e de muito sofrimento. Então, quem recebeu naquele instante, dos 10 que receberam a cura de Jesus, 9 foram comemorar aquele momento. E quem não iria? Talvez nós estejamos muito mais próximos a eles do que próximo àquele que voltou para curar-se. E ainda ontem à noite, por uma situação assim, dessas bem casuais, que a gente pensa, isso não tem nada a ver com nada, porque eu estou no lugar e estou presenciando, mas hoje fez muito sentido. Ontem à noite eu estava com a minha mãe num pronto atendimento de um hospital, e enquanto ela estava sendo atendida, um outro rapaz estava sendo atendido no mesmo momento, e a alta de ambos foi dada no mesmo instante. E quando nós saímos do pronto atendimento, ainda na rampa do hospital, este rapaz que havia sido atendido e havia feito um procedimento daqueles de respiração, acendeu o cigarro na saída do hospital e abraçou a namorada. Então, era a sua comemoração. E hoje, revendo esses textos, eu pensei, olha um dos 9, né? Como aquela situação dos 9 que foram e não agradeceram, se repete nos nossos dias. O diferencial é exatamente a postura do que volta para agradecer, porque é aquele que reconhece, que reverencia, que se coloca nessa linha em direção à vida. E aí eu sempre tive muita curiosidade sobre os 9, né? O que havia acontecido com eles. E aí o espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, narra que os 9, na sequência, voltaram a enfermar. Exatamente porque eles não estavam no mesmo diapasão que a mulher hemorroíça estava, a ponto de, em recebendo o jato de fluidos de Jesus, ter se libertado, porque já haviam feito o seu enfrentamento. Eles não haviam feito ainda esse enfrentamento. O jato de fluido de Jesus pôde curar ali, durante um tempo, o seu corpo físico, evidentemente, saturando-os de energias, mas na sequência eles voltaram a enfermar. E aquele 10º, ou aquele único, não é, que voltou, de fato, ficou curado. Então, esses milagres, né, supostamente milagres, eles são muito significativos para a nossa reflexão, exatamente porque nós saímos desse raciocínio comum de que Jesus teria feito derrogações das leis divinas e passamos a entendê-las a partir de uma lógica. E nos lembramos agora de um outro fato interessante, está narrado no Evangelho de Marcos, que é um episódio certamente difícil e que trouxe dificuldades para os que ali estavam pela situação de impulsividade de Pedro, que se deu quando Jesus foi cercado
pelos soldados naquela etapa inicial que o levou à crucificação. E havia dentre os soldados um por nome de Malco, que o apóstolo Marcos descreve em seu evangelho. E naquela situação em que são surpreendidos os discípulos que estavam com Jesus, Pedro, que dispunha de uma espada, ele parte na direção de Malco, ele decepa a orelha direita de Malco. E o evangelho não diz que Jesus recolocou a orelha de Malco. A narrativa de Marcos diz que Jesus lhe estanca o sangue. Exatamente porque uma vez retirado esse membro, não haveria como recolocá-lo, a não ser por uma cirurgia plástica, e não era o que se dava na ocasião. Então é importante a gente conhecer essas histórias e conhecer o que Kardec apresenta em A Gênese sobre os milagres, descrevendo a lei dos fluidos, para que nós possamos entender que Jesus operou para todos dentro de um padrão pré-estabelecido, que é o padrão das leis divinas. E quando nós fazemos a pergunta, e por que uns e outros não, nós vamos entender, a partir de um novo aporte de conhecimentos no Espiritismo, que é o que vem pela obra de Joana de Ângeles, que são as posturas psicológicas de cada um que ali estava e as nossas posturas psicológicas. Nós vemos que a postura psicológica da mulher hemorroíça era uma postura bastante singular, assim como era o daquele leproso que volta para o agradecimento, assim como era o daquele cego que foi instado a negar que Jesus o havia curado, e ele disse que não poderia fazer isso, porque agora era alguém que enxergava. E essa descrição do cego, ela é, digamos, no sentido ilustrativo, metafórico, muito importante para nós, porque nós poderíamos tomá-la como uma frase que sintetiza a nossa relação com o Mestre a partir do Espiritismo. Nós não podemos diminuir Jesus tendo conhecido o Espiritismo. Jesus não viria para a Terra para fazer algumas coisas para uns e para outros não. Sendo o Espírito mais evoluído que Deus já enviou à Terra para nos servir de guia e modelo, nos ensinaria e nos ensinou exatamente a respeitar as leis divinas, e nos demonstrou em inúmeras circunstâncias que, quando nós nos colocamos alinhados como filho pródigo nas leis divinas, a misericórdia divina flui em nossa direção numa forma que nós podemos percebê-la. Porque não é que a misericórdia divina não flua em nossa direção. O diferencial está quando nós percebemos essa misericórdia na nossa direção, que é a posição da mulher na narrativa de Marcos, que é a posição do leproso, que é a posição, por exemplo, de Jairo, aquele pai que vai em busca de Jesus para que Jesus voltasse à vida da sua filha. Que assim como Lázaro, de fato, não haviam desencarnado, porque se houvessem desencarnado, se o corpo físico da filha de Jairo ou de Lázaro tivesse morrido, tivesse extinguido as suas forças físicas, se organicamente aquele corpo tivesse entrado no processo de falência, Jesus não poderia fazê-los voltar a viver, porque seria uma derrogação das leis divinas. Aí é aquela raiva da pessoa lá do hospital, nenhum daqueles voltou para contar a história. Que aí é o sujeito com raiva olhando para a narrativa. É preciso entender que nem Lázaro, nem a filha de Jairo estavam mortos. As várias narrativas hoje, e já de muito tempo, sobre os processos de catalepsia, conseguem explicar. Porém, mais recentemente, eu li uma explicação para essa de Lázaro que me chamou muita atenção, da possibilidade de aquela experiência ter sido uma experiência de uma quadra profundamente depressiva de Lázaro. Tão depressiva que ele foi tido como morto. E aí não é difícil de a gente entender, quando se conhece ou se convive
com uma pessoa que entra num processo depressivo muito grave. Aqueles processos em que a pessoa não sai da cama, não tem motivação alguma, que se não for amparado por algum familiar ou uma alma caridosa, muito dedicada, aquela pessoa vai definhar, porque ela fica, de fato, sem forças. E aí, recentemente, eu li essa explicação, que está no livro Reconciliação, de Andrei Moreira, e ela me fez também muito sentido, além da hipótese de uma experiência, de um desmaio, de uma catalepsia. Então, Jesus vai ao encontro de Lázaro, assim como foi ao encontro da filha de Jairo, e por muito amá-los, como ama a todos nós, direciona para eles o seu jato de fluidos, e eles o percebem e recebem e se restauram na sequência. Então, não há uma derrogação das leis divinas nesses dois casos, porque isso seria subverter a ordem do universo em favor de um e de outros não. E aí, como espíritas, nós precisamos compreender essas narrativas todas que nos chegam, porque, como eu disse, na vida cotidiana nós estamos confrontados com essas experiências, né? Sobretudo quem tem parentes e está acompanhando no hospital, é um discurso comum, né? Não, ele vai ficar curado, ele vai se levantar daí. E aí nós estamos vendo que a situação está caminhando numa outra direção, e é preciso ter abertura mental, compreensão, para que nós não entremos naquela situação depois de decepção. E não poderemos dizer que Jesus nos enganou, de modo algum. Foi a nossa compreensão muito egóica e muito orgulhosa que desejava para nós uma situação de excepcionalidade que não existe no universo. E sobre esse tema, o espírito Joana de Ângeles escreve alguns capítulos, e recolhemos especificamente o livro Seja Feliz Hoje, em que há 2 textos maravilhosos, um sobre enfermidades saneadoras e um outro sobre pensamentos e enfermidades, no qual ela faz essa relação que hoje já é bastante comum na medicina, que é esse campo psicossomático. Como é que as nossas emoções, os nossos desejos, os pensamentos que nós nutrimos, o caldo cultural em que nós nos colocamos, nos leva a enfermar a determinados quadros que se materializam de forma, por vezes, bastante grave no corpo físico. Mas, para além desses 2 capítulos, nos chamou muito a atenção a introdução desse livro, da qual nós vamos ler 3 parágrafos curtos para a nossa reflexão. Então, após fazer um pouco do histórico do nosso processo evolutivo, Joana diz o seguinte: invariavelmente, as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas da existência física. Cada vez mais eu tenho me convencido da importância de ler esses textos de Joana e de Emmanuel em pequenas porções, quase que saboreando período a período. Nos últimos tempos eu tenho tido uma dificuldade de ler os livros, esses livros inteiros de uma só vez, pelo volume de informações, não para memorizar, para lembrar ou simplesmente para compreender, mas pelo volume de reflexões. Vejamos em apenas um período quanta reflexão temos. Invariavelmente, as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas na Terra. E aí, certamente, Joana de Ângeles está aqui fazendo uma referência, digamos, uma auto-intertextualidade com toda a sua obra, quando nos lembra que nós precisamos viver a experiência da religiosidade e não a experiência da religião apenas. Porque a experiência da religião é uma experiência social, é ir à reunião, no nosso caso, na Seja, às 20 horas, no sábado à noite, na quarta-feira, é ir num outro centro espírita, é ir a uma igreja, a um templo, enfim, a uma mesquita. Essa é a experiência da religião, que é social, que tem os seus ritos, que tem as suas formas de interação.
A religiosidade é outra coisa. A religiosidade é vivida na intimidade de cada um de nós, pela convicção que nós temos da explicação para a experiência no mundo que aquela religião traz. E por isso, algumas pessoas que não precisam ser espíritas e não são, mas se coadunam com a explicação da religião a qual se filiam e vivem profundamente, e vivem muitas na expressão do homem de bem. Vivem isso profundamente. E aqui o que Joana de Ângeles está chamando a atenção é para a crença religiosa em superficialidade. Muito invariavelmente as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas. Então, o recurso milagroso aqui é exatamente a possibilidade de usar a senha. Não, eu ia na seja, ou eu ia na igreja tal, ou eu sou de tal igreja. Isso não resolve a nossa situação. Aliás, já na obra de André Luiz, se não me falha a memória, no Mundo Maior, no livro O Mundo Maior, ele se refere a uma dada excursão espiritual em que, estando nas regiões de sofrimento próximas à Terra, para o resgate de espíritos sofredores, um dado espírito que estava lá reconhece que aquela é uma caravana espírita, porque existem outras caravanas vinculadas a outras percepções do mundo. E aí aquele espírito diz assim: eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. Imaginemos alguém que conheceu o Dr. Bezerra de Menezes, que foi às reuniões da Federação Espírita Brasileira na sede histórica, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, no centro histórico do Rio, na obra de André Luiz, da década de 40. Então, com todo respeito a esse exemplo, era alguém na crença religiosa, imaginando que utilizaria, ou que o centro espírita seria esse recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas da existência física. E aí nós nos lembramos aqui do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos num mundo de provas e expiação. Então, dificuldades físicas é o que nós vamos encontrar. E a introdução desse livro especificamente, Seja Feliz Hoje, vai exatamente nos situar no campo dessas dificuldades de toda a ordem. É a primeira parte desse texto aqui. Na sequência, Joana diz: trata-se de um equívoco, portanto, a sua função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam os sentimentos. Vejamos bem como Joana é firme nesse trecho, quando ela diz que trata-se de um equívoco pensar que a crença religiosa resolve as nossas dificuldades, porque a função é uma outra, não é essa. E por fim, nesse parágrafo, ela arremata: a fé, neste caso, é uma âncora de segurança do navio existencial, mantendo-a no porto seguro. Então, nós conectamos o tema dos milagres à sua grande explicação, que não é mágica, que não é um diferenciador, que não é um sobrenatural e que é uma conquista pessoal e intransferível, que é a fé, o que caracterizava a mulher hemorroíça na narrativa de Marcos, o que caracterizava o pai Jairo em busca de Jesus, o que caracterizava as irmãs de Lázaro e aquele que foi curado entre os 10 leprosos que voltou para buscar Jesus. Porque a fé ela vai ter várias fronteiras. Ela tem a fronteira da confiança, um núcleo assim essencial, mas também a da submissão, da reverência, no sentido da reverência, e a da gratidão. Então, aquilo que parece ter sido algo diferenciado para alguns, assume toda a lógica quando nós olhamos a partir da lei dos fluidos, a partir da sintonia, a partir dessa leitura psicológica dos personagens do Evangelho, que a obra de Joana de Ângeles nos traz, e a partir dessa categoria, dessa chave, que é a chave da fé, na certeza de que todos nós enfrentamos dificuldades, as mais diferentes, neste mundo. Não há quem aqui passe, diz Joana de Ângeles, sem enfrentar dificuldades. É claro que há momentos em que
essas dificuldades são mais intensas, mais efetivas, mais visíveis. Num outro momento elas são menos intensas ou talvez invisíveis aos olhos de muitos e só visíveis ao coração de alguns, como diria o grande autor da fábula O Pequeno Príncipe. Mas para concluir, queremos voltar então, na verdade, e apresentar o texto Vestes do Amor, de Gladstone Chaves e Tim, em que a poesia começa se perguntando: quem me tocou? Pois eu senti saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois te busquei buscando saúde e logo meu sangue estancou. Quem me tocou, quem me curou, a esperança nos liga ao céu, toque divino nas vestes do amor. A ternura é o orvalho ao sedento viajor. O sol da escuta é o agasalho a quem precisa de calor. Vai em paz, minha irmã, tua fé te salvou, foi tua fé que te salvou. Então, um poema lindíssimo, dos mais bonitos desse poeta espírita, Gladstone Laje, musicado por Tim, e aqui a composição dos dois, quase que uma espécie de um dueto entre Jesus e a mulher hemorroíça. Quem me tocou, pois eu senti, saindo de mim uma virtude em meio à multidão. Perdão, Senhor, me entrego a ti, pois que te busquei buscando saúde e meu sangue estancou. Então, o autor consegue construir esse dueto, né? Isso cantado em duas vozes, muito bonito. E aqui nós achamos uma posição de reverência, diferentemente daquele outro texto em que o autor, o eu lírico, a enunciativo diz: quero amar, mas exige um milagre em mim. Então, esse texto do Gladstone faz essa diferença e nos coloca nessa postura espírita, nessa postura cristã, mais especificamente, que Joana de Ângeles nos arremata com essa sugestão de que nós mantenhamos a chama da fé, a confiança. E pensando nesse tema, nós pensamos também muito especificamente na conexão dele com o tema do nosso café amanhã. Eu escolho ser feliz. Nós, quando estamos na quadra da infelicidade, da dificuldade, nós sempre achamos que a felicidade do outro é um milagre, que o outro tem e que nós não temos. E aprendemos com o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, e aprendemos com a obra de Joana de Ângeles, que nós estamos num processo de construção da felicidade. E que é preciso uma atitude proativa para nós nos encontrarmos com o que de fato nos pertence, que é essa herança divina de sermos quem de fato nós somos, filhos de Deus, sal da terra, né? Nos colocando nessa postura daqueles que vão em busca de Jesus. Porque a mulher hemorroíça, quando decidiu ir ao encontro de Jesus, havia feito antes um acordo consigo mesmo, de que qualquer que fosse o resultado do encontro, ele seria positivo para ela. Essa, sim, é uma postura de felicidade. Desejamos, então, a todos muita paz e aos que estiverem aqui amanhã de manhã, o nosso abraço, a nossa confraternização, e aos que não puderem vir, nós lembramos que esse evento será transmitido pela internet. Muita paz a todos.